Sully faz escândalo na casa de Khalid. Gunu leva Turna e Hassan para sua casa. Depois de muita insistência, Zeynep consegue o perdão de Turna e as duas vivem momentos de intensas emoções. Sinan enfrenta Cengiz após ser ameaçado de morte. Sully invade casa de Gunu à procura dos filhos. Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Melek faz um acordo com a florista, pega algumas coroas para vender no parque e consegue vender todas. Ela entrega o dinheiro, fica com sua parte e vai embora feliz, levando o irmãozinho e cantando. Na cena seguinte, Sully vai até a casa de Khalid à procura de Zeynep e ao ouvir que ela não está, acusa a mãe de mentir. Sem pedir permissão, Sully invade a casa gritando os nomes de Zeynep, Melek e Hassan, convencida de que as crianças estão escondidas ali. Khalid tenta contê-la e insiste que Zeynep não está em casa e que não sabe onde as crianças estão, mas Sully se recusa a acreditar, ofendendo Khalid e chamando-a de mentirosa. Cada vez mais alterada, Sully acusa Khalid de já ter sido capaz de mentiras cruéis no passado. Que tipo de plano a senhora inventou dessa vez, velha coroca? Ou você quer que eu esqueça? Você inventou que minha filha estava morta e fez até um túmulo, lembra? Você acha que eu não sei do que você é capaz? Quem é que está ajudando a Zeynep? Deve ter alguém, né? Porque ela nunca está sozinha. Aquela mulher sempre tem o apoio de todo mundo. Nesse momento, Zeynep chega e pergunta: de quem vocês estão falando? Sully imediatamente a confronta, gritando que ela sequestrou Melek e Hassan e que contou com a ajuda de Khalid para escondê-los. Zeynep tenta se defender, dizendo que as crianças não estão ali, mas Sully continua humilhando e ameaçando, dizendo que Zeynep sempre teve apoio de todos e que agora a situação entre elas mudaria para sempre. Diante da agressividade e das ofensas, Khalid perde a paciência, exige que Sully saia imediatamente de sua casa e ameaça chamar a polícia. Sully vai embora furiosa, mas antes lança uma ameaça direta a Zeynep, dizendo que ela deveria ter muito medo. Depois que Sully sai, Khalid se mostra abalada e Zeynep fica preocupada com a saúde da mãe. Khalid, apesar do choque, garante que está bem. Cengiz conversa com Ahmed confiante de que o negócio está resolvido, enquanto ironiza a facilidade de ganhar dinheiro como notário. Ao chegarem ao restaurante, são surpreendidos por uma inspeção policial. O inspetor aponta várias irregularidades no local, como falta de banheiros adequados, equipamentos corretos e documentos. Enquanto Ahmed vai buscar os papéis, Yaner ordena uma busca deixando Cengiz irritado. Ele discute com Yaner, acusa a polícia de perseguição e faz ameaças, mas Yaner encerra a inspeção avisando que ficará atenta a qualquer problema. Em outro momento, Melek retorna à casa do filho de Cel com o irmãozinho, levando comida e animada para cuidar dele. Porém, ao abrir a porta, ela se depara com Gunu e Cel. Gunu chama Turna pelo nome e com carinho enquanto alimenta Hassan, sugere que a menina vá para sua casa, prometendo não deixá-la sozinha e afirmando que o bebê precisa de mais cuidados. Enquanto isso, Zeynep está aflita e impaciente sem notícias de Turna. Mais adiante, Turna e o irmão já estão na casa de Gunu. Senhora Zeynep brinca com Hassan e conversa com Turna. Enquanto a idosa conta histórias para Melek, Gunu, reservada em seu quarto, liga para Zeynep e dá as boas notícias. A Turna e seu irmão estão comigo. Zeynep fica surpresa e feliz pergunta: como isso aconteceu? Onde eles estão? Estão bem? Eu vou para ir agora. Gunu diz: não, calma. Não venha, por favor. Eu prometi para Turna que não contaria para ninguém. Eu te liguei escondido só para te avisar. Zeynep pergunta: e como eles estão? Gunu diz que estão bem, e pede para a filha não se preocupe com nada. Fique tranquila. Como eu disse antes, te peço para não contar para ninguém, tá bom? Ninguém pode saber. Zeynep diz: tá bom, eu não vou contar para ninguém. Gunu diz: bom, é melhor eu desligar. A Turna não pode me ver no telefone. Gunu marca um encontro com Zeynep no dia seguinte para conversar. Gunu fala ao telefone com a amiga Belks e acerta sair imediatamente com as crianças. Em seguida, é questionada pela idosa que percebe algo errado. Gunu então explica que tomou a difícil decisão de levar as crianças para longe, acreditando que só assim elas terão ordem, segurança e tranquilidade. A idosa tenta fazê-la refletir, alertando que fugir não trará paz e questionando se é justo alguém sempre acabar queimado nessa situação. Gunu admite que sabe o quanto será difícil viver como fugitiva, mas afirma não ver outra saída. Segundo ela, se não agir agora, Zeynep pode acabar se prejudicando ainda mais, pois não pode ficar legalmente com as crianças e teria sérios problemas se fosse vista com elas.
A idosa sugere pensar melhor e até propõe que Gunu adote as crianças, mas Gunu descarta a possibilidade por causa de seu passado na prisão, o que impediria qualquer adoção legal. Reconhecendo que o tempo é curto, Gunu reforça que Turna está magoada com Zeynep e que no momento confia apenas nela, algo que não quer perder. Antes de sair, Gunu diz que marcou um encontro com Zeynep e pede que se Turna acordar, digam que ela foi ao mercado. Horas depois, Gunu conversa com Zeynep e afirma que pensou muito antes de tomar sua decisão, acreditando que essa é a única saída possível. Ela garante que vai ligar sempre que puder, informando como as crianças estão, e explica que Turna precisa de mais tempo antes de voltar a ver a mãe. Zeynep, apesar da dor e da saudade, diz que o mais importante é saber que a filha está segura. Mesmo triste, aceita a decisão, reconhecendo que, estando com Gunu, as crianças estarão protegidas, mas pede para se despedir de Turna antes da partida. Enquanto isso, em casa, Turna chama a idosa para brincar depois do café. A idosa pede silêncio para não acordar o bebê e decide entretê-la contando histórias. Nesse momento, Gunu liga avisando que está voltando para a loja acompanhada de Zeynep. Em outra cena, Sinan sai do trabalho e vai até o estacionamento buscar o carro. Estranha ao notar a porta aberta e ao se aproximar, é surpreendido por Cengiz, que surge armado com um canivete. Ameaçando-o, Cengiz deixa claro que a situação se inverteu e que agora é ele quem manda, ordenando que Sinan entre no carro e dirija. Após entregar um copo d'água para a senhora, Turna fica parada em silêncio, e acaba escutando a voz de Zeynep vindo lá de baixo. Com o coração apertado, Zeynep desabafa, tomada pela emoção e pela saudade. Ela diz que não faz ideia de onde Turna está, mas sente, no fundo do coração, que a filha está bem. Reconhece que a menina está magoada, com raiva, e talvez nem queira vê-la, quem sabe até a odeie. Mesmo assim, afirma que consegue aceitar essa dor, desde que Turna esteja segura e feliz, ainda que longe dela. Com a voz embargada, Zeynep declara que, apesar da distância, Turna continua sendo sua filha, a razão do seu respirar e da sua própria vida. Ela diz que se um dia a filha puder perdoá-la, chamá-la de mãe novamente e dizer que precisa dela, estará pronta para lutar contra tudo e contra todos. Emocionada, garante que jamais desistirá de Turna nem deixará de amá-la, pois a menina é tudo para ela. Ao finalizar, diz que é melhor ir embora. Zeynep olha para as escadas com os olhos cheios de esperança, desejando ver e abraçar a filha, mas, entristecida, pega a bolsa para sair. Nesse instante, o silêncio é quebrado pela voz de Turna, que grita desesperada e chorando: "Mãe, não vai, mãe." Zeynep se vira imediatamente e vê a filha ali. Seu rosto se ilumina, ela sorri emocionada, enquanto Gunu também observa a cena com um sorriso de felicidade. Tomada pelo amor, Turna corre e perdoa a mãe e a abraça com força, como se quisesse recuperar todo o tempo perdido. Zeynep, profundamente emocionada, envolve a filha nos braços. As duas choram juntas, aliviando a saudade e a dor da separação. Zeynep beija Turna com carinho e chama: "Meu amor." Turna, com a voz embargada, diz que sentiu muito a falta da mãe. Zeynep responde que também sentiu uma saudade imensa, algo impossível de explicar. A menina, com medo de perder a mãe novamente, implora para que ela nunca mais a deixe. Zeynep, com ternura e firmeza, promete que nunca mais vai deixá-la. Explica que, apesar de tudo o que aconteceu, ela jamais abandonou a filha de verdade. Diz que muitas coisas ruins a separaram, mas que Turna sempre foi e sempre será sua filha, seu amor maior. Turna a chama, emocionada, de "minha mamãe querida", e Zeynep, segurando-a com carinho, responde com alívio e amor: "Eu estou aqui, querida." Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho, e não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela Mãe. Já no estacionamento, o clima é sufocante. Cengiz mantém Sinan sob controle, pressionando o canivete contra o seu pescoço e exigindo que ele dirija. A ameaça é direta, cruel, carregada de ódio. Sinan tenta resistir, mas Cengiz deixa claro que não está blefando. Basta um movimento em falso para o sangue correr. Seguro de si, ele afirma que o único problema da sua vida é o delegado e impõe suas regras. Sinan deve parar de segui-lo, cuidar da própria vida e nunca mais cruzar o seu caminho. Caso contrário, ele promete matar sem remorso. Quando tudo parece perdido, Sinan reage num impulso rápido e preciso. Ele desarma Cengiz e inverte completamente a situação. Agora é o delegado quem aponta o canivete, com os olhos em chamas e a voz carregada de desprezo.
Sinan deixa de lado a calma habitual e revela quem realmente é, um homem que passou a vida enfrentando criminosos como Cengiz e que não teme ameaças vazias. Ele humilha o agressor, deixa claro que não é um alvo fácil e ordena que desapareça da sua frente. Ferido no orgulho, Cengiz tenta manter a postura e lança uma promessa sombria, jurando que aquele não será o último encontro entre eles. Sinan encerra o confronto com um aviso gelado e definitivo: se Cengiz voltar a cruzar o seu caminho, vai se arrepender profundamente. Em um raro momento de paz, Turna está no colo de Zeynep, feliz, contando as peraltices do irmãozinho. Gunu comenta que Hassan acordou e está com a idosa, que prepara uma sopa de iogurte. Turna corre para ver o irmão, enquanto Zeynep e Gunu conversam, preocupadas, sobre o que fazer a partir dali e sobre Belks. Zeynep admite, confusa, que não sabe qual decisão tomar. Não pode se separar da filha, mas também teme as consequências legais se Turna ficar com ela. A tensão aumenta quando Turna, insegura, implora: "Não me deixa, mãe. Você prometeu." Emocionada, Zeynep abraça e garante que jamais a deixaria após tê-la reencontrado. Turna se anima, acreditando que ficará definitivamente com a mãe. Mas a esperança é interrompida por batidas violentas na porta. É Sully, gritando e exigindo seus filhos. Apavorada, Zeynep percebe o perigo, e Gunu rapidamente manda mãe e filha se esconderem no quarto. Gunu enfrenta Sully, tentando manter a calma, enquanto a mulher, fora de controle, acusa todos de sequestro e invade a casa, gritando os nomes dos filhos. Mesmo ameaçando chamar a polícia, Gunu não consegue conter a fúria de Sully, que afirma estar disposta a destruir a casa se não encontrar as crianças. A idosa tenta intervir, mas é insultada e humilhada por Sully, que despeja ódio e acusa Zeynep de ter roubado seus filhos. Sully revira os cômodos, quase encontrando Turna, Hassan e Zeynep escondidos atrás da porta. Desesperada, acusa Gunu de mentir e grita ainda mais. A idosa com firmeza coloca um limite, manda Sully parar, pensar nos motivos da fuga das crianças e ir embora. Ofendida, Sully sai fazendo ameaças finais, jurando que Zeynep nunca ficará com os filhos. Gunu fecha a porta, exausta, consciente de que o perigo ainda não acabou. Cengiz retorna ao restaurante e é imediatamente questionado por Ahmed sobre onde esteve e o que aconteceu com o policial. Com frieza e confiança, Cengiz garante que resolveu a situação e afirma que eles não voltarão a se meter com o negócio. Ao falar da sociedade, Ahmed pergunta sobre o dinheiro. Cengiz entrega uma boa quantia, mas separa uma parte para si, comemora o resultado e vai embora. Horas depois, Zeynep tenta acalmar Turna, falando com ternura e firmeza. Ela garante que a filha não precisa ter medo, promete que está ao seu lado e afirma, com convicção, que ninguém voltará a separá-las. Em seguida, Gunu chama Zeynep para conversar em particular, visivelmente apreensiva com a situação. Ela questiona o que farão caso Sully procure a polícia e lembra que agora também estão com Hassan, sugerindo levar as crianças para a casa de Belks como solução imediata. Zeynep recusa a ideia, angustiada com a possibilidade de ter que explicar mais uma separação para Turna. Pressionada, ela reflete sobre o futuro e admite que Turna não pode viver apenas em função do irmão. A menina precisa de uma vida própria, de escola e estabilidade. Em meio à dor, Zeynep conclui que a única saída seria encontrar uma família confiável que pudesse adotar as crianças, permitindo que ela continue próxima de Turna. Gunu concorda, mas pondera que não será fácil encontrar uma família adequada e pergunta o que Zeynep pretende fazer até lá, questionando se ela levará as crianças de volta para Sully. Zeynep, resignada, admite que sim, pois não vê outra alternativa, mas deixa claro que não será naquela noite. Ela teme que Sully volte acompanhada da polícia e complique ainda mais a situação. Diante da urgência, Gunu insiste em saber o próximo passo. Zeynep revela que teve uma ideia, mas prefere confirmar antes se dará certo. Em seguida, ela liga para Arzu, explica que a situação é complicada e pede ajuda apenas por uma noite. Aliviada por obter uma resposta positiva, Zeynep agradece, combina de falar novamente depois e encerra a ligação. Gunu pergunta o que foi decidido e Zeynep explica que Arzu é apenas uma colega de trabalho e que passarão a noite na casa dela. Ao ouvir isso, Turna pergunta quem irá junto, e Zeynep responde que serão ela, Hassan e a própria Turna. A menina fica animada com a ideia. Enquanto isso, Sinan chega e é imediatamente confrontado por Sully, que o acusa de esconder Zeynep e de manter seus filhos ali. Irritado, Sinan rebate e questiona se ela e o marido estão armando algo. Sully insiste, querendo saber se Zeynep levou as crianças para lá. Sinan afirma que Zeynep não mora mais ali e que já se mudou.
Sul ironiza a separação e provoca, dizendo que Zeynep não precisaria mais dele se já tivesse Turna. Para encerrar a discussão, Sinan entrega as chaves da casa e desafia Sul a conferir por conta própria. Ela recusa, ofendida, mas sai fazendo ameaças, afirmando que se Zeynep estiver com seus filhos, fará de tudo para colocá-la na cadeia, deixando o aviso para que Sinan transmita o recado. Zeynep se prepara para passar a noite fora com as crianças, na casa de uma amiga, tentando agir com discrição. Gunu, apreensiva, a orienta a não contar nada a ninguém, pois certamente irão procurá-la. Em seguida, pede que Gunu vá na frente, pois precisa atender uma ligação antes de sair. Ao telefone, Zeynep fala com a irmã, Gansey. Ela avisa que está prestes a enviar os papéis do divórcio para Sinan e pergunta se Zeynep ainda quer mais tempo para pensar. Decidida, Zeynep afirma que não há mais nada a considerar e que quanto antes o divórcio acontecer, melhor. E Zeynep comenta que passará a noite na casa de uma amiga para se distrair. Determinada e carregando o peso de suas escolhas, Zeynep deixa a casa e sai com as crianças. No escritório, Khalid atende um jovem casal decidido a se divorciar. Dispersa, ela repete as mesmas perguntas de antes e insiste numa possível reconciliação. A jovem, firme, lembra que a decisão já foi tomada e que Khalid será paga pelo divórcio. Sem insistir mais, Khalid concorda, mas, ao olhar para a foto das 3 filhas, é tomada pela culpa e pela dor, lembrando do divórcio de Zeynep e sentindo o peso de suas próprias escolhas. Essa história te prendeu? Então não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo.